Boa noite a todos, que Jesus nos ampare e nos ilumine nesta noite. Nós vamos, nesta noite, falar um pouquinho a respeito da mente, do pensamento, segundo a doutrina espírita. Nós sabemos que somos, todos nós, os controladores do nosso próprio pensamento. Ninguém melhor do que nós próprios para sabermos o que vai dentro da nossa mente e dentro do nosso coração. E daí sabermos que muitos de nós pensam o que está no interior de nossa mente e é de nossa exclusiva propriedade, sem nenhuma interferência exterior. Está correto pensar desta forma? Será que tudo que está dentro da nossa mente é de nossa exclusiva propriedade? O que vocês acham? Então nós temos que fazer determinados questionamentos de nós para conosco mesmo, a respeito do nosso pensamento. Será que quando nós pensamos, existe interferência? Interferência essa exterior? E a doutrina espírita, muito interessante, explica para nós que a nossa mente é um grande acumulador e gerador de energias. Então, da mesma forma que nós potencializamos pensamentos nossos, nós estamos potencializando também pensamentos emanados do exterior. Então, muitas coisas que entram na sintonia do nosso pensamento, não é um pensamento exclusivo nosso, que foi gerado de nós para conosco mesmo. Não é. Quem pensa assim, está pensando erroneamente. Mas sabemos também que além de capacitador, de condensador de energias, nós somos grandes geradores de energia. Então, na medida em que pensamos, nós também potencializamos em nós próprios este pensamento, e este pensamento é gerado automaticamente como uma antena propulsora de energia, como se fosse uma antena de radiodifusão, de televisão, que emite, que propulsiona uma onda eletromagnética que pode ser captada pelas sintonias, por outras mentes que vibrarem no mesmo diapasão, na mesma frequência. Quanto maior for a intensidade dos nossos pensamentos, positivos ou negativos, maior será o alcance e sintonia das mentes espirituais que vibram no mesmo diapasão. Então temos um diapasão com as ondas sonoras, com as ondas eletromagnéticas, que através delas a frequência é feita de forma que a sintonia seja de ambas as partes dada nessa mesma frequência. Então, quando nós, portanto, todos os sentimentos que são formados pela nossa mente, sejam eles de harmonia ou desarmonia, são emoções que nós escolhemos. Tudo que é gerado dentro da nossa mente vai muito de acordo com o nosso estado de equilíbrio. Se nós estamos em estado de graça, calmos, cordatos, felizes, sem preocupações, sem dívidas, coisa quase impossível, né, de acontecer, quando estamos de bem
de nós para conosco mesmo e para com os nossos semelhantes, nós temos uma mente harmonizada. E esta harmonia que fica condensada dentro da nossa mente, potencializando-se cada vez mais, ela é gerada numa onda modulada, numa frequência de tal forma que aquelas outras mentes que estiverem sintonizadas com a nossa, na mesma vibração, poderão sentir toda uma satisfação, poderão sentir a harmonia. Da mesma forma, quando vemos Divaldo Pereira Franco falar, Chico Xavier quando falava, e outros tantos missionários que vibravam aquela harmonia que atingia todos os corações da mesma forma. Quando nós saímos de uma palestra edificante, saímos quase que em estado de êxtase. Por quê? Porque a sintonia da vibração harmoniosa que ele potencializa dentro de si e gera através das ondas, entra em sintonia com o nosso estado de igual frequência e passamos a sentir todas aquelas vibrações harmoniosas. Mas temos que exercitar o pensar diferente. Todas as vezes que formos acometidos pela desarmonia em nossa mente, por qualquer que seja o motivo infeliz, não permitir a sintonia com espíritos afins. Isso é o que nós temos que tomar cuidado. Quando estamos infelizes, aborrecidos, preocupados, chateados, muita gente fala, eu perdi o sono esta noite, de tanta preocupação, tenho um compromisso a cumprir, tenho uma dívida a saldar, tem algum descaso para ser resolvido com outra pessoa, ou no meu trabalho, ou com o meu chefe. Então, esta desarmonia nos faz entrar numa sintonia pequena, numa sintonia em desarmonia. E nesta situação, muito comumente, podemos receber ondas magnéticas com esse mesmo diapasão, nesta mesma frequência, e facilmente poderá nos envolver e ajudar ainda mais a nossa desarmonia. Vejam como as coisas funcionam. E a doutrina espírita nos explica que quanto maior for a nossa desarmonia, maior será a sintonia dos espíritos afins, tanto deles para conosco, como de nós para com eles. E esta simbiose, que nós chamamos de uma sintonia afim, faz com que muitas vezes entremos em até estados depressivos, tá? facilitando o assédio e a hospedagem de espíritos infelizes. Então temos que tomar muito cuidado quando estivermos tristes, aborrecidos, chateados com alguém que por um motivo ou outro interferiu no nosso processo harmônico. E aí, para alcançarmos a saúde mental, o que deveremos fazer? Muitas vezes nossos pensamentos estão sintonizados com a forma de sentir e de ser, ou seja, proporcional ao nosso equilíbrio mental, como já dissemos. Então, muitas pessoas não são o que deveriam ser, o que gostariam de ser, ou que acham que deveriam ser, não é? Então, quando a pessoa está nesse estado, daquilo que fala, puxa, eu sou um fracassado, eu deveria conquistar isso, eu deveria obter aquilo,
eu deveria ter acesso a determinadas coisas e não consigo. E isso me faz sentir desarmonia de mim para comigo próprio. Desvalorizarmos, de nos autodesvalorizarmos. Isso é muito comum, muito frequente. Né? A pessoa fala, eu não valho nada mesmo, não sirvo para nada. Pessoa negativa. Pessoa que não busca uma forma de agir contra este processo e permite que este processo tome conta cada vez mais da mente e do coração. Bom, se facilmente nos reconhecemos com rancor, raiva, ódio, infelicidade, sentimentos estes desequilibrados, não é mesmo? Facilmente entramos em sintonia com vibrações emanadas por espíritos do mesmo diapasão e frequência. Ser fácil, ser feliz, é fácil. Difícil, né? Aprender a não ser infeliz é difícil. Ser fácil é fácil. Basta agirmos, buscarmos as atitudes corretas, buscarmos o trabalho no bem, buscarmos os afazeres, boa leitura, que muito facilmente nós conseguimos ser felizes. Mas aprender a não ser infeliz é difícil. Porque quando a pessoa começa a se autodesvalorizar, fica cada vez mais complicado, porque ela vai acreditando naquilo que ela vai condensando dentro do seu próprio sentimento, dentro do seu próprio coração. Então é muito complicado aprender a não ser infeliz. Mas não é impossível. Qual é a receita mais correta para não recairmos na infelicidade? É buscarmos a felicidade. Para não ser infeliz, tem que correr atrás da felicidade. Como? Através de muitos processos de trabalho, de envolvimento, de amizades, de ações no bem. Nós entramos numa casa espírita, ou quer seja as religiões, os templos que frequentamos, sempre haverá trabalho no bem. Sempre haverá um trabalho para nós. Basta que o busquemos, que o procuremos. Então as questões 920, 921 e 22 do Livro dos Espíritos tratam do quê? Da felicidade e da infelicidade relativa dos espíritos encarnados. E o homem é quase sempre o obreiro da sua própria infelicidade. Nestas questões, o Livro dos Espíritos nos diz que nós poderemos ser tão felizes quanto nos for possível. Quanto buscarmos e entendermos que a felicidade é proporcional ao nosso estado de consciência, ao nosso estado de despertamento para a vida, de compromissos e responsabilidade diante das leis de Deus, diante do Evangelho de Jesus. Então, para ser feliz, basta seguir o Evangelho de Jesus. Lá tem todas as receitas de felicidade que podemos imaginar. Então, quem ler o Evangelho de Jesus e seguir os seus preceitos, jamais poderá dizer, eu sou infeliz. Jamais poderá dizer. Praticando a lei de Deus, proporcionará a si mesmo felicidade tão grande quanto lhe seja possível. Então seremos felizes nesta encarnação? O mundo em que habitamos, ele é um mundo de felicidade plena? Não é. Nós sabemos disso. Nós sabemos que somos espíritos
que estamos reencarnados num planeta de provas e expiações, não viemos aqui para gozar de felicidade plena. Sabemos que não. Temos tantos trabalhos de sabores na nossa existência, tantos compromissos, tantos obstáculos para vencermos, que nos darão, na medida da nossa capacidade de entender quem somos nós hoje, da onde viemos e para onde vamos, através do que nós entenderemos isso? Através da situação que enfrentamos hoje, de penúria, de muitas vezes de cerceamento da nossa liberdade física, não é? Através de doenças, através de um problema de saúde ou de outro, nós entenderemos que não estamos aqui gozando de plena felicidade. Então, ninguém vai ter felicidade neste mundo? Vai. Teremos tanta felicidade quantas nós conquistarmos através da nossa conscientização no bem. Tá? Bom, passamos então por duas fases. A primeira fase, a fase da conscientização. Da maneira como pensamos, para depois modificar a maneira do pensar. Né? É o autoconhecimento. Então nós temos que fazer uma introspecção para entendermos quem somos nós, o que eu penso comumente, como é a minha vida, como eu tenho pensado, como eu tenho agido durante essa minha existência. Na medida em que sintonizamos esta fase da conscientização, nós vamos até identificar, puxa vida, eu acho que eu não ando pensando muito equilibradamente. Ando pensando muito em fazer negócios escusos, negócios com ganho fácil, negócios com facilidades, mas temos dentro de nós que saber nos autoconhecer, nos autocriticarmos, para entender essa nossa e modificar essa maneira de pensar. Então, para modificar o que pensamos, é necessário identificarmos o que pensamos normalmente no nosso dia a dia. A partir daí, fala, puxa, será que o que eu penso, será que o objetivo que eu chego nas minhas conclusões dentro da minha mente é correto, é certo, é errado? Então, puxa vida, vou começar a fazer agora um pensamento diferente, de sanear, de tornar mais saudável a minha forma de pensar. Pensar coisas positivas, coisas boas, sintonizar coisas boas dentro da nossa mente. É o autoconhecimento. E Jesus dizia, conhece-te a ti mesmo. É o autoconhecimento. Nós temos que entender quem é que está dentro de nós, se é o homem novo que queremos, ou se ainda é aquele homem velho que habita dentro de nós e que devemos modificar para começar a transformar o nosso interior e não sentir infelicidade. Porque se nós pensamos errado, isso redunda no desequilíbrio, redunda na forma de pensar negativa e desarmoniza o nosso interior. Exemplo, muitos dizem, ela ou ele me magoou. É muito comum situarmos longe de nós a causa dos sentimentos. Eu sou infeliz mesmo, porque meu chefe me magoou muito, me menospreza, dá mais oportunidade para o outro que não tem o mesmo conhecimento que eu tenho, então eu sou infeliz, estou magoado, vivo magoado, rancoroso. Quantas vezes não ouvimos falar isso? Quantas vezes e quantas pessoas
não conhecemos que agem dessa forma. São rancorosos, são revoltados, principalmente com o trabalho que executam. Então, esta forma de pensar é uma justificativa que muitas vezes serve de subterfúgio para escondermos os problemas interiores. Nós não falamos que nós somos os potencializadores do nosso próprio pensamento? Se começamos a pensar diferente, se nós pensarmos, puxa, ela me magoou, o problema é dela, não é meu. Se a pessoa deu oportunidade para o outro e não para mim, o problema é dela, não meu. Eu vou continuar mostrando o meu valor, a minha capacidade, as minhas habilidades, e um dia, com certeza, serei reconhecido de alguma forma. Então, nós temos que entender que as mágoas não são potencializadas em nós por meio de outras pessoas ou outras causas. Nós mesmos é que somos os artífices da nossa própria mágoa. Então não vamos imputar a outro aquilo que é do nosso próprio interior e da nossa própria responsabilidade. Sejamos responsáveis pelos nossos próprios sentimentos, sem imputar responsabilidade a outrem. Protejamos sempre o que há muito, projetamos sempre o que há muito em nós próprios, tá? Então, o que nós deixamos externar, que muitas vezes não aguentamos e acabamos falando, magoando outras pessoas, ou falando, sendo ríspidos com outras pessoas, nada mais é do que daquilo que carregamos dentro de nós e deixamos externar no momento em que estamos cheios de ódio, de ira, de mágoa, por algum motivo. Então, sejamos responsáveis por esses pensamentos que são construídos de nós para conosco mesmo, tá? Então, costumamos sempre a projetar o que está dentro de nós. Tem um ditado que diz assim: muito fala a boca do que o coração está carregado. Então, nós deixamos extravasar pela boca aquilo que carregamos no nosso sentimento, no nosso coração. Na segunda fase, passamos pela fase da convicção. Nós tínhamos a fase da conscientização e agora temos a fase da convicção. A fase da convicção, quando nós nos dedicamos a pensar sobre a nossa fixação mental em torno do que acreditamos ser verdadeiro, repetidamente. Então, repetidamente, nós colocamos na nossa mente que aquela pessoa me magoou mesmo, que esse mal-estar que eu sinto, com esse desequilíbrio, com esse tormento que me faz perder o sono, não é minha responsabilidade. A responsabilidade é daquela pessoa, ou daquela situação que eu vivi, ou de pessoas que falaram de mim, ou de pessoas que me menosprezaram. Criaram em mim uma dependência de insatisfação, né, de mágoa. Então isso, quando nós sentamos nessa fase de convicção, é complicado. Porque nós passamos a acreditar verdadeiramente que as responsabilidades são das ações que vêm de fora para dentro. Não pensamos, né? Mas se a pessoa começa a pensar em si próprio, fazer o autoconhecimento, quando ela entra numa fase dessa, ela vai pensar da seguinte forma: de jeito nenhum, eu não vou deixar que outras coisas, que outros falem de mim e eu sinta tudo isso.
Quer falar de mim? Que falem. Não tem um ditado que fala, falem bem ou falem mal, mas falem de mim. Então nós temos que agir por aí. O que vem de fora não pode nos atingir de forma alguma. Nós temos que manter o nosso estado de espírito equilibrado, saudável, sadio. Porque se nós entrarmos nas dos outros ou das situações, nós não vamos viver. Porque faz parte das nossas provas, das nossas expiações, a todo momento enfrentar situações difíceis, quer seja no trabalho, quer seja junto com grupos de amigos, familiares, sempre teremos situações adversas. E se nós nos envolvermos, se nós nos deixarmos cair por qualquer situação adversa, nós vamos viver sempre desequilibrados. E como poderemos passar pelas provas e expiações com a cabeça erguida? Cada prova que nós passamos e passamos com altivez, com harmonia, nós vencemos a prova. Todas as vezes que nós passarmos pelas provas que nos serão apresentadas ao longo da nossa jornada espiritual, se nós fracassarmos, passarmos por elas revoltados, não valeu de nada. Reincidiremos ao erro e teremos que passar por ela novamente. Então vamos passar de cabeça erguida. Falhei, assumo a responsabilidade. Se a culpa é minha, peço desculpas, procuro corrigir. Se vem de fora, temos que entender que nós temos que levantar a cabeça e enfrentar. É uma provação que Deus, que a espiritualidade está nos testando, nos submetendo para que vençamos estas provas e estas expiações. Não usamos como arremate para desistir, por incapacidade inicial. Se ela me magoou, problema dela, nós deveríamos que agir dessa forma. Temos que arrematar. Veio a chacota de fora, veio alguém que nos menosprezou, problema é dele, não meu. E arremate. Eu tenho a minha consciência tranquila, eu vou viver a minha vida. Errar é humano, nós vamos errar não umas vezes, vamos errar muitas vezes até desencarnarmos, mas será com todos os erros que nós vamos aprender a acertar. Vamos errar uma vez, vamos errar duas e vamos aprendendo. É assim, o espírito vai crescendo entre um obstáculo e outro obstáculo. E temos que usar então tudo aquilo que achamos que nos atinge como arremate final. Me magoou? Problema é dele, não meu. Pronto, ponto final, vou seguir minha vida. É dessa forma que devemos agir e viver. Pela doutrina espírita, sabemos que todos os sentimentos ruins são como lixo interior, contaminando o nosso corpo material. E nós sabemos disso. Quanto mais rancor e ódio colocamos dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, é um veneno para o nosso corpo físico. Contamina, é um lixo. E lixo é contaminante. Se eu estou bravo com meu irmão, se eu estou bravo com meu chefe, se eu estou rancoroso, se eu xingo aqui, xingo ali, resolve o problema? Não. Quem é que sofre? Nós mesmos. Porque nós vamos ter o quê? Vai atacar o nosso estômago, vai atacar o nosso intestino, vai atacar o nosso coração. Quem sofre com o lixo interior somos nós mesmos, porque o lixo interior contamina o aparelho material. Então nós temos que saber mexer e saber como trabalhar este aspecto. Não deixar que sejamos contaminados. Requer determinação para a solução. Requer determinação para o combate do vício.
Porque aquele que sempre faz a fixação mental, ele é considerado um vício como todos os demais. Aquela pessoa que está sempre rancorosa, sempre triste, sempre desarmoniosa, ela acaba se viciando naquilo, sendo um chato, sendo um rancoroso. Isso é vício. E esse vício desarmoniza e desequilibra o nosso interior. André Luiz diz assim nos seus livros: atingindo a idade da razão, escolhemos os nossos objetivos, encontramos esse ou aquele hábito, ligando-nos a correntes mentais iguais às nossas. André Luiz já diz isso no seu livro. O caminho está em cultivar a saúde mental, com exercício diário, da boa leitura e do trabalho no bem. Não existe outra forma. E aí o Chico Xavier dizia: Jesus no coração e trabalho no bem. Toda vez que onde estivesse Chico Xavier, ele dizia: meus filhos, Jesus no coração através da leitura, através da prece, da oração, da meditação e o trabalho no bem. Não existe outro remédio que nos conforte mais do que o trabalho no bem, mais do que a leitura boa, edificante, que temos aí em nossas bibliotecas, em nossas livrarias. Só não consegue quem realmente está com uma fixação mental e não sai dela. Com o exercício constante, transformamos os nossos hábitos, que chamamos de ato condicionado psíquico, em ato reflexo condicionado. Como acontece isso? Então o Emmanuel dá um exemplo. Disciplina vem primeiro, espontaneidade vem depois. Então no ato condicionado psíquico, nós temos que colocar psiquicamente na nossa mente em sermos simpáticos, agradáveis, cordatos, resilientes. Aquele que leva as pancadas está sempre moldando novamente ao estado original, porque nada que vem contra mim pode me atingir. Se eu estou com Deus, quem será contra mim? Ninguém poderá ser contra mim. Podem dizer o que quiserem, podem fazer o que quiserem contra mim, porque eu tenho a minha consciência com Jesus. Então, disciplina vem primeiro, diz Emmanuel, e espontaneidade vem depois. Se somos disciplinados, espontaneamente emanamos de nós as reações equilibradas, as reações que naturalmente saem de nós e envolvem as outras pessoas com harmonia. Tá? Muitas vezes, solução de problemas versus a inteligência. Muitas vezes, instintivamente escolhemos reações em situações difíceis, mesmo sabendo que não irão resolver. Sou infeliz, tenho tantos problemas, autopiedade. A pessoa está lá em casa: eu sou infeliz mesmo, já estou acostumado, eu não sirvo para nada, sou um desgraçado. Isso, né, não resolve nada. Resolve alguma coisa? Vai cair dinheiro do céu? Alguém vai ficar paparicando a gente? Não vai. Então nós temos que pensar em coisas mais, né, saudáveis para pensar do que ficar nos auto-atormentando. Medir a felicidade pela ausência de problema. Isso não existe. Tá? Não podemos medir a nossa felicidade na medida em que não tivermos problema. Problema nós vamos ter de quando nascemos até o dia do nosso desencarne. Pode ter certeza disso. Se acreditarmos que a felicidade é algo para se viver amanhã, ilusão.
Não é. Ali, o livro dos Espíritos nos diz que a felicidade é relativa e proporcional à nossa elevação moral e espiritual. Na medida em que nos elevemos espiritualmente, com estudo, com exercício, com o trabalho, e a nossa moral se eleva, a nossa felicidade também, por consequente. Seremos felizes tanto quanto buscarmos em nossa mente e em nosso coração. Não há outro, né? Viver o momento presente. Não há outro a ser vivido. Né? O passado já foi. O futuro será vivido quando for o presente. Então hoje é o nosso presente. Nós temos que viver o dia de hoje. As reações que nós temos é hoje. O que vamos planejar para hoje. Por quê? Muitas vezes, a ansiedade pelo que ainda vai acontecer, se acontecer. Então esperamos que vai acontecer alguma coisa ansiosamente. Chega lá na hora de acontecer, não acontece. Então para que viver na ansiedade? Vamos viver o momento presente, porque não existe outro para se viver. E futuro dos filhos, por exemplo, pode ser mudado por ele. Então muitas pessoas fazem aquele planejamento, pensando nos filhos, meu filho tem que fazer isso, né? Chega no momento, o filho não vai fazer nada daquilo que você planejou, você sofreu tanto, e ele, com a vontade própria, com as determinações próprias, o que aconteceu? Ele determinou aquilo que lhe fora de melhor, do seu melhor grado. As pessoas que sabem viver e ampliar esses momentos, são as pessoas que optam por uma vida livre, produtiva e feliz. Joana de Ângeles diz assim: hoje começa o teu amanhã. Hoje começa o teu passado. Viva agora. Veja quantos desses nossos benfeitores amigos nos orienta a viver o momento presente. Hoje vai começar o futuro. Hoje vai começar o nosso passado. Então vamos viver corretamente hoje, para que o nosso passado não fique as marcas que tenhamos que resgatar no nosso futuro. Hoje é o dia, agora é o momento para fazermos as coisas sadias e as coisas boas. Paulo aos Coríntios dizia o seguinte: eis agora o tempo aceitável, eis agora o dia da salvação. Vejam que todos eles tratam do momento presente, não tratam do futuro e nem tampouco do passado. O que passou, passou. Não é? Aceitemo-nos da forma como somos, corpo, mente e defeitos. Nós temos que nos autoaceitar, porque isso também são outros fatores que pegam muito nas pessoas. Eu tenho um probleminha, eu tenho um outro, e fica se atormentando por causa disso. Sou o que sou. Vou mudar? Se eu conseguir mudar, melhor. Se eu não conseguir mudar, não vou morrer por causa disso. Vou aprender a conviver com as minhas dificuldades, com as minhas limitações, e tirar proveito para que redundem em benefícios de mim para comigo mesmo. Não ficar se atormentando. Nunca dizer, sou assim e não mudo. Isso é algo para não se dizer jamais. O problema maior vem de dentro, que nos atinge. O problema está lá, conosco mesmo. E ele nos atinge. Temos que mudar isso. Culpa e preocupação. Consigo alterar o resultado da minha culpa ou preocupação? Jesus volta a nos dizer sobre isso. Não vos preocupeis com o dia de amanhã. Culpa
passado. Preocupação, presente e futuro. Solução, trabalho e não supérfluo. Quem vive no supérfluo, fica amealhando culpa para o passado. Fica juntando desequilíbrios e tormentos. Mas viver com o trabalho é não estar envolvido com o supérfluo. E viver no trabalho, no bem, é melhor e mais sadio ainda. Não protele. Há os que criticam e há os que fazem. Kardec também dizia: reconhece-se o verdadeiro espírita cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende na sua melhora e na sua transformação. Então, o que temos feito a respeito de tudo aquilo que a doutrina nos ensina, de tudo que a doutrina nos demonstra, nos mostra, nos oferece, para que busquemos a nossa felicidade e o nosso equilíbrio. Temos que pensar sempre nisso. Não deixar que as coisas ruins tomem conta de nós, para não cairmos numa sintonia no nosso pensamento, na nossa mente, que nos faça cada vez mais para baixo. Temos que buscar sempre as coisas que nos coloca para cima, que nos traga alegria, que nos traga felicidade, que nos traga envolvimento no bem. E só assim seremos felizes a cada dia que vivemos. Que Jesus nos abençoe. Muito obrigado a todos.